A paz do Senhor, a igreja querida, a igreja que participa também através das redes sociais. Muito feliz, como esse louvor falou, muito feliz. E nessa manhã, nós vamos trabalhar com um texto que eu gosto muito e que eu tive um olhar assim... Deus me mostrou um olhar diferente sobre ele, muito além da simbologia do ato. Esse texto já foi lido através de uma leitura coletiva pela nossa superintendente, junto a vocês. Eu vou ler alguns trechos dele, eu vou um pouquinho além nesse capítulo de João 13. João 13. Nós vamos ler alguns versículos, vamos avançar um pouquinho do que foi lido até aqui. Eu vou começar do versículo 3, porque considero esse versículo a chave desse capítulo, dessa carta, desse evangelho. Esse evangelho de João que fala de amor. João é um discípulo do amor, ele fala muito de amor. Nós estamos trabalhando as cartas dele na Escola de Desenvolvimento da Vida, e esse texto, ele mexeu bastante comigo. Então, vamos começar do capítulo 3, o contexto é uma ceia. Alguns autores apontam para a última ceia. A maioria dos autores apontam para a última ceia. Aquela reunião do cenáculo em que Jesus está com os seus discípulos. Então, vamos lá. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugá-los com toalha em que estava cingido. Aproximou-se Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas nem todos. Pois ele sabia que o traidor estava ali. Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes novamente e voltou à mesa, perguntando-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e o dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para com que, como vos fiz, façais vós também. E em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes. Até aí. Esse texto, ele traz uma completude. A gente consegue enxergar, principalmente nesse versículo 3, sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, a gente vê uma completude da missão de Jesus Cristo aqui na terra, imensa, só com esse pedacinho desse texto. Dentro desse texto, desse capítulo 13,
dentro dessa perícope lida, a gente consegue enxergar títulos cristológicos referentes à pré-existência do Senhor, como verbo, a pessoa terrena como servo, porque ele vem como servo, sofredor, e o anúncio da sua visão futuresca, da sua obra futura, mestre e senhor dos senhores. Por isso, nesse versículo-chave, a gente consegue perceber, sabendo que o Pai confiara tudo em suas mãos, que ele viera de Deus, ele veio de Deus, pré-existência, e voltava para Deus, ele vai voltar. É uma visão escatológica da volta do Senhor Jesus. Então, aqui está a pré-existência, o presente serviu em todo esse texto, porque quando Jesus faz esse ato, ele está demonstrando o caráter de servidão dele. Esse ato nos remete àquele texto de Filipenses, em que ele acho que é Filipenses, está aqui marcado o texto. Ele se despe. A gente vai trabalhando aos poucos com esse texto e percebendo isso. A maioria, como eu falei, das pesquisas bíblicas apontam esse texto para a última ceia, momento em que Jesus revela o Pai aos seus discípulos. É um momento muito íntimo, em que Jesus se dedica àqueles que o reconheceram, o receberam e andaram com ele o tempo todo. É um grupo de concentração de amor. Esse momento aqui, ele é de uma intimidade e de um amor muito pleno. É um amor desse grupo refletindo em nós. Um amor mais amplo de Deus pelo mundo que somos nós pessoas. Não é um mundo opositores de Deus, como nós estudamos na EDV. É o mundo nós, pessoas, porque Deus amou o mundo e entregou seu próprio Filho. E aqui reflete um amor que foi até o fim. Deus amou até o fim. E é engraçado que a gente vê essa simbologia do lava-pés repetida muitas vezes. A gente vê nos teatros, a gente vê nos filmes, a gente vê perto da Páscoa, lá no nos Arcos da Lapa tem a encenação, aí tem o momento do lava-pés. Em igrejas católicas a gente vê esse ato também do lava-pés, os padres, os bispos, eles lavam os pés das pessoas mais humildes, a gente vê isso. Mas porque esse ato, ele se refere à humildade, à purificação, mas esse capítulo é muito mais do que essa simbologia de chegar e lavar os pés num momento. Esse capítulo apresenta, como eu falei, a missão de Jesus. Esse capítulo fala da cruz do Calvário. E está tudo aqui muito incrustado, muito bem organizado. E você precisa ter uma percepção para entender isso. Ele traz riqueza de ato e palavra, que vão além dos gestos. Aliás, ontem foi dia dos mestres, E Jesus é um bom mestre, é um excelente mestre. E ele é especialista em demonstrar, com experiência concreta, a magnitude da sua missão. Essa experiência do lava-pés é uma forma concreta de Jesus mostrar a magnitude da missão dele. Assim como ele mostrou usando parábolas, assim como ele mostrou usando a natureza, Jesus, ele usava todos os recursos didáticos e paradidáticos que ele podia usar. E quando nós lemos esse texto, a gente percebe de forma rápida
3 aspectos muito relevantes. E, tendo em mente esses aspectos, que a gente vai caminhar por esses versículos desse capítulo. Primeiro aspecto é que Jesus demonstra a seus discípulos o quanto os amava. E esse amor é de natureza incondicional e é remetido a nós, seus discípulos da atualidade. Tudo que está aqui nesse texto se reflete em nós, seus discípulos da atualidade. Segundo, Jesus perfigura. O que é isso? Ele anuncia o sacrifício de si mesmo na cruz. E o terceiro aspecto que a gente observa nesse texto é que Jesus comunica a verdade de que Ele chamou cada um de nós para o serviço, um serviço de amor ao próximo e de humildade. Então, ao longo desse estudo, dessa preleção, a gente percebe esses aspectos aparecendo. No versículo 3, e aí a gente começa a analisar, né, esse texto e esse ato glorioso de Jesus Cristo, percebendo o seguinte: no versículo 3, que eu destaquei como chave de entendimento desse capítulo, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, há um preparo para esse versículo, é um entendimento desse capítulo, onde há um preparo para o ato de majestade e de magnitude divina que aconteceria. Nesse versículo pequenininho, Jesus mostra ciência, isso é, ele sabia quem ele era, qual era a sua origem, porque ele veio do Pai. O seu presente, ele era um servo sofredor que veio carregar todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, toda a nossa quebra de aliança, que é o seu presente, e ele também sabia do seu destino. Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem. Então, a gente percebe, nesse versículo 3, Jesus dizendo: eu sou isso, eu sou o que veio antes, eu sou agora e eu sou o Filho do homem que vem e que está sendo anunciado. Eu sou o Messias. Ele está dizendo isso para a gente nesse versículo 3. Aí a gente avança para o versículo 4 e 5, que são versículos paradoxais, é muito interessante. Versículo 4 e 5, ele levanta da ceia, tira a vestimenta, toma uma toalha, deita água na bacia, começa a lavar os pés dos discípulos. Ele mostra a sua soberania, mas essa soberania, esse gesto de se despir, deixa marcado no coração desses discípulos um sinal que jamais se apagaria, um sinal indelével, não se apaga nunca, que demonstra sua soberania, sua origem e seu destino. O Senhor Jesus se despe do seu senhorio, se coloca como servo. Olha como é que isso se assemelha a Filipenses 2, 6, 7. Ele, o Senhor, se coloca como um servo que ama até o fim. Esse é um gesto que confirma a promessa de Lucas 12, 37. Os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Então, Jesus, ele está se despindo de todo o senhorio. Ele veio à terra, se despiu da sua glória, se fez servo e agora está voltando para o Pai. Se a gente comparar esse trecho de João 13, 5, 6, com Filipenses 2, 6, 7, a gente percebe a semelhança. É o mesmo ato, é a mesma forma se despir.
de toda a sua glória e lavar os pés. É como se o Senhor estivesse fazendo um retrospecto da sua missão na terra. O Senhor se coloca como um servo que ama. É um ensino na prática do que é o coração dele. Jesus está ensinando na prática o que é ter um coração servil, amoroso, porque mesmo sabendo, e ele sabia que o traidor estava sentado à mesa, mesmo sabendo disso, e sabendo também que ele seria abandonado por todos, porque não ficou nenhum, ele amou até o fim. E isso se chama fidelidade. Então, o Senhor está nos ensinando a ter um coração servil, a ter um coração amoroso e um coração fiel. Fiel aos seus princípios, fiel ao seu chamado, fiel ao que o Senhor tem falado contigo. É Ele que fala, então você precisa ter fidelidade ao que Ele fala. A fidelidade de Pedro, porque mesmo sem entender, porque Pedro não estava entendendo nada, e eu gosto muito de Pedro, me lava todo. Eu acho que eu faria a mesma coisa se eu estivesse lá, e se eu estivesse sem esse entendimento, porque esse entendimento vem depois, com o Espírito Santo habitando em nós, aí a gente consegue ter um entendimento. Nesse momento, não havia isso ainda. Eles tinham um entendimento do amor de Deus ali naquele lugar. Então, Pedro fala, me lava todo. Pedro não duvida, né? Ele crê na fidelidade. É para lavar? Eu não vou ter parte contigo se não lavar, então me lava. Né? É ser fiel e de olhos fechados. E de olhos fechados para que Deus está te chamando. Então, Jesus... E é muito interessante que Jesus, no se despir e colocar a toalha no ombro, ele nos ensina a moda do pai, né? Como é que é isso? É usar roupa da moda? Tá super alinhado para vir para a igreja? Tá chique? Não. Usar a moda do pai não tem nada disso. Usar a moda do pai está em 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5. Que diz assim, na parte B, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a moda do pai é o avental da humildade. É botar a toalha no ombro e lavar os pés da quem necessita. É apresentar a purificação que vem pelo sangue de Jesus. Isso é a moda do pai. É a moda do cristão, vestir-se de humildade. E aí a gente se pergunta como é que estão as nossas vestes, né? Nós estamos usando esse avental da humildade, as sandálias da humildade. Tinha até um programa que coloca a sandália da humildade. Era engraçado. Mas assim, será que a gente está se vestindo de humildade? A gente está botando essa roupa da moda do pai? Bem, fica a pergunta, né? Ou a gente está botando uma veste muito superior, muito soberba, ou a gente está usando toga, julgando todo mundo, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas vamos andando. Aí a gente passa para o versículo 6 e 7, do embaraço de Pedro, que provavelmente foi o embaraço de todo mundo ali. Mas ele é sempre mais espontâneo. Pedro era uma pessoa muito espontânea. Como pode mestre fazer serviço de um servo doméstico? E quem fazia esse serviço de lavar os pés eram as mulheres, que eram equiparadas aos servos domésticos, e que bom que Jesus nos colocou, nos fortaleceu, olhou para as mulheres, né? Nos colocou num lugar bom,
no lugar precioso. Então, eram as mulheres que faziam isso, elas eram equivalentes aos servos domésticos, eram os filhos que lavavam os pés dos pais, eram os discípulos que lavavam os pés do mestre. E que ótica invertida é essa? É a ótica de Jesus. É o menor que serve o maior. É a ética, não é só a ótica, é a ética de Jesus. Entre outras coisas, havia nesse ato um significado muito profundo, que está marcado aqui, eu até sublinhei na minha Bíblia, no versículo 7, essa palavra, a última palavra, depois. Vocês não estão entendendo, mas depois vão entender. Esse depois aponta também para a morte e ressurreição do Senhor. Esse depois é novamente um anúncio do que viria. É um versículo muito espiritual. É uma palavra muito espiritual esse depois. Há um olhar, a gente olha esse texto com o ensino da humildade, como quebra de paradigmas, como algo que deve ser uma liderança excelente. Porém, o principal desse capítulo é o depois. É o que ele vem anunciando. E nós vemos a confirmação desse anúncio escritos no verso 7 e 8. Jesus está demonstrando, entre outras coisas, uma purificação interior, uma regeneração, um apontar para a cruz. O que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Depois. 7 e 8. Sem a purificação, sem passar pela cruz, ninguém tem comunhão com Jesus. Ninguém tem comunhão com Cristo. Se você não me deixar te lavar, você não tem comigo. Se eu não puder te lavar com meu sangue que vai verter na cruz, Pedro, você não tem comunhão comigo. Esse texto aponta para a cruz o tempo todo. Sem purificação, sem cruz, sem o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado, você não faz parte dessa herança de filho. O sangue de Jesus nos purifica. E essa verdade, ela precisa estar muito definida para nós, cristãos. A gente não pode ficar usando o sangue como se fosse um cartão de crédito. Eu já falei isso. Eu peco, clamo o sangue de Jesus e já estou limpo. Não é assim. O sangue de Jesus é muito precioso. Custou um alto preço. O maior preço que a gente pode imaginar. Eu acho que, para mim, eu não consigo imaginar. É inimaginável esse preço de sangue pago por Jesus Cristo. O verso 10, ele precisa fazer parte da nossa vida de forma absoluta. Mas é absoluta mesmo, porque quando ele faz parte da nossa vida de forma absoluta, a gente não vai mais tentar negociar a nossa fé, nós não vamos mais permitir que negociem conosco a fé. Nós vamos entender o princípio da nossa salvação. Olha o que o verso 10 fala. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos. Mas não todos, ele está se referindo a Judas. Então, esse verso 10, ele precisa ser cravado no nosso coração. Você está limpo. Essa certeza de que o sangue de Jesus te lavou de todo o pecado, de toda condenação, ela é reconhecida em nós pela fé. A fé na obra vicária é uma certeza que vem pela fé. Vocês imaginam, a minha formação é em ciências humanas.
enxergar um sacrifício vicário é muito difícil para quem é de ciências humanas. Quem tem a formação em ciências naturais, é muito difícil. Aí você, sem a fé, você olha para a Bíblia como um mito. Só que eu olho para a Bíblia como verdade absoluta, não relativa. Laurinha, que é professora de matemática, absoluta é o que é. Relativo muda. A gente não pode ser relativista. O mundo está relativista. A sociedade está relativizando tudo. Nós somos pessoas que creem absolutamente nesse sacrifício. Por isso é que nós temos Romanos 5, 1, 2, que fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, poderíamos entender que quando alguém recebe purificação pela paixão e morte de Cristo, nenhum complemento se faz necessário. Nada pode ser comparado, nada pode complementar essa bênção recebida. Não há preço para a cruz, não há indulgência que tu pague para ter um lugar melhorzinho. Nós estamos no mês da reforma, e um dos grandes problemas apontados pelos reformadores era a questão das indulgências, era o pagamento para poder ir para o céu, a compra de terrenos no céu. E aí a gente pensa, será que a gente é medieval? Porque a gente vê isso acontecendo. Embora na visão religiosa da época a cruz e a natureza messiânica fossem incompatíveis, este ato do Senhor é o maior sinal que comprova que o Senhor era o Messias. Dessa forma, o lava-pés, em seu caráter teológico, significa a auto-humilhação de Jesus em suportar a morte de cruz e esse poder purificador para o crente. Aí nós avançamos para os versos 12, 13, 14 e 15, que vem falando exatamente do terceiro aspecto apontado, do serviço. Ele chamou cada um de nós para o serviço, um serviço de amor ao próximo e de humildade. Jesus, nos versículos 12, 13, 14, 15 e 16, após lavar os pés dos seus discípulos, ele se veste na sua condição de mestre e senhor. Olha ele voltando para a sua forma gloriosa. Olha a missão de Jesus. Se despe, vem à terra, lava os pés como um servo, se veste e volta ao Pai. E aí, após lavar os pés dos discípulos, Jesus se veste da sua condição de mestre, e aí vem falar com esses discípulos como um bom professor, depois de toda essa experiência que eles praticaram, vivenciada por esses discípulos. E aí ele começa a falar através do exemplo, nos ensinando a ética do reino, em que o maior é o menor. Jesus, nos versículos 12, 13, 14, 15 e 16, nos mostra que precisamos, como cristãos, prestar serviço ao próximo. É o exemplo do serviço humilde, pois, afinal, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Servido, inclusive, com a sua própria vida, para o resgate de muitos. É interessante que Jesus utiliza nos versos 3 dois títulos, Mestre e Senhor. Já que os discípulos o reconheciam como Mestre e Senhor, que
então agissem como tal. Não basta só chamar de mestre e senhor. Não basta só usar os títulos. Não basta só me chamar assim. O lavar os pés não faz do Senhor uma pessoa menor, indigna. Aliás, o Senhor, Ele pouco se importa com sua dignidade. Ele não se importou com sua dignidade aqui na terra. E no Novo Testamento inteiro a gente vê que o Senhor não estava nem aí para a questão de acharem Ele digno ou indigno. E é isso que a gente precisa fazer. Parar de destacar a nossa dignidade. Eu sou digno. Parar de destacar os nossos títulos. Parar de destacar. Porque quando a gente destaca a nossa dignidade, na verdade a gente está acabando com ela. Não é? A dignidade que é ostentada, ela tem um nomezinho chamado vaidade. Vaidade. Servir é um ato divino, faz bem para a nossa vida como Deus, faz bem para a nossa vida com Deus e faz bem para a nossa vida terrena. Como é gostoso você servir alguém com uma oração, com um presente, com um alimento, com uma veste, com a tua presença. Bons mestres são assim, como Jesus, ensinam na prática. E bons cristãos são assim, praticam o que aprendem e ensinam com o amor do Mestre, que é Jesus Cristo. E aí, no final, Jesus afirma assim: eu lhes dei o exemplo. Na verdade, ele está dando o exemplo de tudo, de ética, de amor, de humildade. Esse capítulo de amor, falado por Jesus, falado por João, falado do amor que foi até a cruz, o amor que lava os pés do traidor, e a gente tem que entender e compartilhar esse amor que divide, que cuida um do outro, que compartilha. E esse amor, ele não é uma utopia, ele não é uma coisa efêmera, passageira. Esse amor está em mim, esse amor está dentro de você, porque você tem o Senhor dentro de você. Então, nós estamos no tempo de externar esse amor. Esse amor que foi compartilhado e chegou até a nós através da nossa nova vida. É um amor desconfortável. Às vezes, é um amor que nos remexe, nos tira das nossas posições, nos tira das nossas paixões e nos faz servir com alegria, mesmo quando nós somos retirados. A gente vive num contexto social e global que necessita muito desse amor. É uma contracultura, nós precisamos pregar essa contracultura vigente, a contracultura cristã, em que os primeiros serão os últimos, os menores os maiores e os senhores os servos. Jesus, como mestre, não se alegra com disputa. Jesus, como mestre, não se alegra com partidarismo. Jesus, como mestre, não se importa com o teu título. Jesus fala para a gente assim, em Filipenses 3:27, precisamos viver acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, firmes em um só espírito, em uma só fé evangélica. A nossa bandeira é Cristo. Jesus Cristo, formando um corpo em que todos são muito importantes e que nenhum homem é cabeça. Se um dia falaram que você não é cauda, é cabeça, cabeça é Jesus. Ele é o cabeça de todo o corpo, de todo o corpo. Nós somos esse corpo e a nossa bandeira é Jesus Cristo. O nosso código de ética se chama Bíblia Sagrada. E os nossos fundamentos são inegociáveis.
que nós possamos seguir em Cristo unidos nessa fé como servos, que sejamos chamados com o amor do Senhor, como ele fala no versículo 17, olha lá o que ele fala. Se você sabe dessas coisas, e você sabe que você tem o amor dele dentro de você, e se você não tem, deixa o Senhor te lavar, deixa ele te purificar, olha com fé para a cruz, deixa o sangue verter sobre você, olha com fé, que a tua fé vai te purificar e vai te justificar. Ele fala assim para a gente, se saber essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Bem-aventurados, porque vocês sabem. Sabemos, ou ao menos nós queremos saber, amar de um modo especial a todos. Que todos nós possamos entender esse simbolismo como um ato da nossa missão. Ele sabia que era igual a Deus, era o próprio Deus, despiu-se de sua glória, cingiu-se de nossa humanidade, derramou seu sangue e nos lavou, nos reconciliando e nos salvando. Então, que a nossa missão seja espelhada na missão dele, que possamos nos despir da nossa vaidade, do nosso orgulho e lavar os pés através desse amor grandão que não tem tamanho e que está dentro da gente, porque nós somos a habitação do amor de Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Que essa palavra entre, como entrou no meu coração, eu não olhava para ela assim, olhava com símbolo. E ela é muito mais profunda do que lavar um pé. É lavar a nossa alma, lavar o nosso ser, nos fazer novas criaturas e espalhar tudo isso que nós temos para todos os lugares dessa terra. Um abraço e que Deus abençoe vocês nesse dia.